Gente, ei todo mundo, canal Enem Cultura Pop, professor Décios, bom dia, boa tarde e boa noite. Nesse vídeo, do que vamos tratar? Hoje vamos cuidar da mítica cavaleiresca e sua relação com o nazismo, com o fascismo alemão. Veja só, vamos fazer uma relação entre Idade Média e sua cultura associada à honra da cavalaria com a política empreendida por Hitler e seus seguidores na Alemanha dos anos 30, primeira metade da década de 40. Muito bem. Já iniciamos, então, a abordar a questão dos cavaleiros nazistas. Como assim? É possível fazer uma abordagem a respeito do nazismo e também uma relação com a cultura da cavalaria medieval? É possível. Ora, comecemos por essa imagem, por exemplo, a Cruz de Ferro, uma condecoração nazista dada pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. A Cruz de Ferro ela não nasceu na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ela começou a ser usada pela Alemanha desde a Primeira Guerra Mundial. Aliás, ela ainda é usada pelas forças armadas alemãs, claro que, atualmente, ainda bem, sem a suástica no centro. Beleza? A questão é que essa cruz, o desenho dela, ela é referente à Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, que nasceu na Idade Média no contexto das cruzadas medievais, em apoio aos cavaleiros germânicos que vieram da Europa centro-ocidental, mas também do norte da Europa, em direção a Jerusalém, a partir da convocação do Papa Urbano II no final do século XI. E a pergunta que se levanta é: qual a relação entre esta cruz, a dos cavaleiros teutônicos, com o nazismo? É isso o que procuraremos responder ao longo do vídeo. Bora, vamos juntos! Primeira questão: o nazismo tem raízes medievais? A resposta é não. Mas eles construíram um mito de fundação. Construíram vários, na verdade, vários mitos de fundação. Tudo para dar a ideia de que as supostas raízes ancestrais poderiam justificar a pureza racial do ariano, do alemão puro, segundo a concepção raciológica construída pelo regime nazista. Assim, o regime alemão fascista, nazista, anos 30, anos 40, vai fazer uma relação entre a própria Alemanha daquele contexto, da década de 1930, quando o nazismo se assentou no poder em 1933, uma relação entre aquela Alemanha com um suposto passado germânico a que aquela Alemanha estava ligado. Assim, os cavaleiros teutônicos, que de fato existiu, a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, foram usados como um veículo de propaganda. Bora juntos entender melhor essa relação. Vamos aprofundar. Primeira coisa, como já foi dito, os cavaleiros teutônicos lutaram nas cruzadas. E sim, o seu ideal de lealdade influenciou a SS nazista. Os cavaleiros teutônicos, os templários, os hospitalários, ora, um valor muito relevante para a cavalaria medieval era a ideia de lealdade, a relação entre o senhor e o outro senhor era marcada pela fidelidade. Basta que lembremos, para o entendimento melhor sobre isso, a respeito da relação, lembremos da relação entre suzerano e vassalo. Ora, ambos senhores, ambos nobres, suzerano e vassalo, ligados pela ideia de lealdade. Agora, o que era a SS nazista? A polícia política do regime, absolutamente ligada a Hitler e completamente leal ao partido, leal ao Führer. Tanto era assim que o seu lema era: minha honra se chama lealdade. Uma ideia de honra e uma ideia de fidelidade que remonta a valores medievais dos cavaleiros cruzados. Agora,
Por que a Alemanha estava fazendo, naquela década de 1930, a construção deste passado e desses valores para aquele regime nazista? Ora, é preciso que a gente entenda que as nações, para fins de legitimação de suas próprias agendas e identidades nacionais, criam sobre e para si próprias um corpo metafórico. Nações como comunidades imaginadas são mantidas e recriadas por meio de narrativas. Todos os governos, todas as nações assim procedem, não apenas o nazismo. Ora, quando nos referimos a um corpo metafórico e a um conjunto de narrativas que fazem parte do DNA de uma nação, podemos pensar até mesmo a realidade brasileira. Também, em nossa cultura, associamos enormes valores nacionais ao folclore brasileiro. A história do Saci, a história do Curupira, a história das nossas muitas datas festivas, como a festa junina, os muitos heróis do passado, heróis entre aspas, como Tiradentes, o hino nacional, monumentos, obras literárias consideradas fundamentais para o sentimento de ser brasileiro, para o sentimento de ser alemão, de ser francês, para o sentimento de ser nazista. Assim, um corpo metafórico, um conjunto de narrativas serão criados pelos alemães na década de 1930, associados esse corpo metafórico e essas narrativas a um suposto passado do povo alemão medieval. Por que suposto? Ora, porque a ligação entre a Alemanha dos anos 30 com aquele passado medieval, ele não é uma ligação direta. É razoável que falemos que os mesmos cavaleiros teutônicos que lutaram lá no século XI, século XII, século XIII, que a Alemanha, de 1000 anos depois, de 900 anos depois, é diretamente ligada a esses cavaleiros? É claro que não. Ocorre que o nazismo fez tal construção. Esta é a construção de um discurso. Agora, a pergunta que se levanta é como criar esse passado idealizado, que afirma que os alemães carregariam este ideal da guerra em sua história. Vejam, primeiro, nesta imagem, retirada do documentário Hitler, uma carreira, de 1977, disponível na Netflix. Esse cartaz foi veiculado e exposto pelos nazistas em desfile na década de 1930, 1940, onde se repara um alemão que se pretendia, que se desejava puro no sentido raciológico, racista, dentro do argumento nazista. Reparem, o biotipo do alemão perfeito, sempre segundo os nazistas. E dentro desse biotipo do ariano alemão perfeito, a sua visão como tendo um antepassado medieval. O típico cavaleiro da Idade Média se ligaria, segundo a propaganda nazista, aos alemães da década de 1930. Vejamos mais. Do mesmo documentário, disponível na Netflix, um soldado vestido à maneira de um cavaleiro medieval. Só que no lugar da cruz em sua malha de guerreiro e de seu escudo, a suástica, representativa do nazismo, como todos sabemos. Mas percebam então a referência da Alemanha nazista e a reverência ao seu passado medieval, a relação que se está construindo entre o nazismo alemão e a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. Mesmo documentário. Netflix, documentário de 1977, Hitler, uma carreira. Mais uma vez, um cavaleiro medieval, que traça um paralelo com o mundo feudal ideal de Himmler,
que era o chefe das SS. Para quem? As SS eram vistas como uma elite racial em uma nova Europa feudal, onde esta elite iria administrar os feudos e a vanguarda desta elite racial seria a própria SS, absolutamente leal ao seu suzerano, Adolf Hitler. Aqui temos que é interessante notar que Hitler, na imagem, trata-se dele mesmo cavaleiro, São Jorge, que toma as rédeas para derrotar o Dragão Vermelho, uma possível alusão à União Soviética e aos valores político-ideológicos por ela representados. E a antiga Alemanha prussiana, transfigurada sob a forma do cavalo, o que pode ser interpretado como uma demonstração de poder perante Hindenburg, que era, quando Hitler ascendeu ao poder na condição de chanceler, o presidente da Alemanha, que depois irá falecer e o cargo de presidente será acumulado pelo próprio Hitler. Então, assim se destaca o cavaleiro, o São Jorge Hitler, dominando a Alemanha de origem prussiana e dominando a velha política contra a qual Hitler se opunha. Aqui, o Hitler numa versão Walt Disney, Educação para a Morte, em que a Disney o retratou como um cavaleiro medieval. Claro que a Disney fez isso como uma propaganda antinazista. Agora percebam que ao tripudiar de Hitler, a referência de Walt Disney era bastante adequada. Portanto, não foi gratuita a escolha de Disney para, assim, retratar Adolf Hitler. Agora, vamos nos atentar aos detalhes desta imagem. Novamente, temos um cavaleiro medieval, São Jorge, ao fundo. A imagem de São Jorge é invocada, sendo possível identificar o seu equipamento de cavaleiro, assim como a cruz cristã e a espada, tipicamente medieval, protegendo, metaforicamente, um personagem, um agricultor e soldado unidos numa única imagem nazista. Agora percebam, quais são os inimigos de São Jorge e do nazismo? A Polônia, aqui abordada pelo chapéu típico de um militar polonês. Também é inimigo do nazismo a estrela do Partido Comunista Soviético. Ora, o regime de Stalin, a URSS, também era, idealmente, um inimigo do regime nazista. Agora percebam mais, a estrela de Davi, símbolo judaico, nenhuma surpresa que o antissemitismo, o preconceito contra o judeu, se apresente na imagem. Além disso, no corpo do monstro, um conjunto de siglas e, novamente, a estrela de Davi. Tudo isso porque o nazismo se apresentava como o inimigo do sistema político, da democracia em sentido amplo. E, dentro da argumentação nazista, hitlerista, aqueles partidos eram todos corruptos, deveriam ser superados. Superados por quem? Por Hitler. Por qual regime? Pelo nazista. Agora, insistimos, a referência em relação ao passado medieval e ao ideal de cavalaria, como estamos destacando desde nossos primeiros argumentos. Mais uma vez, a figura do cavaleiro nazista misturado com a condição também de cavaleiro medieval. É soldado nazista e é, ao mesmo tempo, cavaleiro medieval, como podem notar na imagem. Soldado cavaleiro que protege os agricultores alemães e a sua plantação de trigo, que aqui aparece translúcida, o trigo aqui crescendo do campo. Ora, o que temos aqui? Uma espada de gume duplo, tipicamente da Idade Média, uma espada de corte duplo, e o trigo, que aparecem juntos e misturados em alusão ao guerreiro nazista em proteção aos agricultores, os trabalhadores rurais da Alemanha. O guerreiro é representado com certa translucidez,
o que significa que sua representação está ligada a valores espirituais e ideológicos. Abaixo do soldado, o lavrador, protegido pelo gigantesco vulto. E esse lavrador cultiva a terra em direção ao leste, em insinuação à pretensão de Hitler e do nazismo de vencer o grande inimigo, a União Soviética e o seu comunismo. Nessa outra imagem, é conveniente ler e traduzir o que aqui se apresenta em alemão. Está escrito em alemão: camponeses e soldados ficam juntos lado a lado para fornecer às pessoas seu pão diário e para proteger a liberdade de seu império e do Reich. O império é o Reich, né? Reich, império em alemão. Muito bem. A ideia é de que os camponeses alemães, que vinham sofrendo enormemente em razão das consequências da Primeira Guerra Mundial, agora terão no regime, em Hitler e nos soldados cavaleiros nazistas, terão neles a proteção e a salvação que buscam desde o final dos horrores da Primeira Guerra Mundial. Aqui, novamente, a figura do soldado nazista, que ao mesmo tempo é cavaleiro, de origem medieval, ele e o marido que protegem a mulher que se deseja para o regime nazista e para a ideia de pureza racial dos alemães. Percebam que o tipo físico do nariz fino, do corte quadrado do rosto, era aquilo que na estética nazista, estética alemã dos anos 30, era o que se desejava como ideal dentro de uma concepção racista da Alemanha de Hitler, da Alemanha do nacionalsocialismo. A respeito dos temas que aqui estamos abordando, depois colocaremos um link que vai valer a pena visitar de um videozinho de 5 minutinhos do Discovery Channel. Portanto, fica a dica e daqui a pouquinho o link para acessar o vídeo de 5 minutos do Discovery. Agora, uma pergunta que levantamos já no início do vídeo. A Cruz de Ferro é um símbolo nazista? Bom, nessa imagem, não há como negar, temos Hitler discursando a suástica no centro da cruz de origem teutônica. Aqui, para esse contexto, sim, definitivamente um símbolo nazista, mas essa resposta não é assim tão simples. Se você perguntar aos neonazistas a respeito da simbologia da Cruz de Ferro, a resposta é que sim, ela é um símbolo nazista, ou, ao menos, não faltam imagens deles, os neonazistas, desfilando com esta cruz, acompanhada ou não pela suástica. Mas é importante que se diga, os militares pensam diferente, pois a Cruz de Ferro ainda é plenamente usada como insígnia das diversas armas das Forças Armadas da Alemanha. E, ainda bem, a Alemanha não adota mais um regime nazista extremista de direita, como sabemos. Adota um regime democrático, felizmente. Assim, a revista Aventuras na História nos ajuda na conclusão. O uso da Cruz de Ferro, num contexto não racista, proliferou enormemente nos Estados Unidos, ao ponto em que uma cruz isolada, isto é, sem uma suástica sobreposta ou acompanhada por outros símbolos de ódio, não pode ser determinada como um símbolo nazista. Bastante cuidado deve ser tomado para interpretar corretamente este símbolo em qualquer contexto em que seja encontrado. Portanto, é preciso que se tenha cuidado e que se contextualize o uso de tal cruz para se concluir se ela está sendo usada como um símbolo de ódio ou como um mero adorno do exército alemão, ou mesmo como um símbolo religioso. Aqui, uma questão importante para que finalizemos a nossa argumentação. Eu lhes apresento Anders Breivik,
terrorista que, no dia 22 de julho de 2011, matou 77 pessoas na Noruega. Ele, também norueguês, colocou um carro-bomba ao lado da sede do governo da Noruega em Oslo e, nesse atentado, matou 8 pessoas. Em seguida, pegou seu outro automóvel e foi a uma ilha pertinho de Oslo, a ilha de Utoya, tudo isso no mesmo dia, e nesta ilha matou 69 jovens, 69 adolescentes que estavam reunidos para fazer discussões políticas em simulação do funcionamento do parlamento norueguês. Eram jovens entusiastas do Partido Progressista Norueguês e naquele dia, 22 de julho de 2011, estavam às vésperas de receber, inclusive, a visita do então primeiro-ministro da Noruega. Este homem saiu com fuzil e pistola, matando 69 jovens, além dos outros 8 que ele matou em razão do carro-bomba, xingando aqueles jovens de marxistas, como se isso fosse um xingamento, mas para ele é um xingamento. Tudo porque aqueles jovens eram progressistas em seu posicionamento político e favoráveis, sendo progressistas, à presença de imigrantes na Noruega e na Europa. Imigrantes também de origem islâmica. E este homem, que se declarava cavaleiro templário, se declara, devo dizer, ele está preso. Ele não morreu no atentado, ele se entregou tão logo a polícia o encontrou. Foi preso, julgado e condenado. E está cumprindo prisão na Noruega. Ele se afirma cavaleiro templário, ao mesmo tempo entusiasta do sistema nazista, e esta foto real foi tirada no momento em que os policiais, na ocasião de seu julgamento, lhes retiraram as algemas para que ele se sentasse no banco dos réus. É perigosa a relação entre o ideal dos cavaleiros medievais e o sistema político extremista do nazismo. É preciso que tenhamos cuidado. Por hoje é só, está encerrado o vídeo. Obrigado para quem teve paciência. Um beijo, um abraço, tchau, fui!